Boa noite. Ele foi do tecido para o aço, de uma tecelagem criada pela família para o comando de uma das principais siderúrgicas do país, que é exemplo de outras estatais, saiu das mãos do governo e hoje é controlada pela iniciativa privada. O Roda Viva entrevista esta noite o empresário Benjamin Steinbrück, diretor-presidente da Companhia Siderúrgica Nacional. Benjamin Steinbrück é um dos principais representantes do novo empresariado que surgiu no Brasil nos anos 90. Carioca, formado em administração e pós-graduado em marketing e finanças na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, começou a trabalhar com o pai na tecelagem Vicunha, empresa criada pelas famílias Steinbrück e Rabinovich. No comando do processo de diversificação dos negócios da Vicunha, nos anos 80, Benjamin Steinbrück aumentou o faturamento do grupo a ponto de se permitir uma ousadia: comprar a Companhia Siderúrgica Nacional, estatal colocada à venda no processo de privatização do governo Fernando Henrique. À frente do consórcio vencedor do leilão em 1993, Benjamin Steinbrück empreendeu uma reformulação da siderúrgica e 3 anos depois ampliou o negócio. Liderando outro consórcio, enfrentou e venceu o Grupo Votorantim no leilão de privatização de outra gigante, a Companhia Vale do Rio Doce, maior produtora e exportadora de minério de ferro do mundo. Juntas, CSN e Vale formaram o maior grupo siderúrgico brasileiro, que não durou muito. Estratégias diferentes entre integrantes dos consórcios levaram a um descruzamento das participações acionárias e as duas empresas se afastaram. A CSN centrou o foco na busca de novas metas, fez mais investimentos, firmou sua liderança no setor siderúrgico brasileiro e se globalizou. Em 2004, registrou o maior lucro líquido de sua história. E no balanço do primeiro trimestre de 2005, entrou na lista das 8 empresas mais lucrativas do país. Para entrevistar Benjamin Steinbrück, nós convidamos José Paulo Kupfer, diretor editorial da revista Foco Economia e Negócios, Carlos Marques, diretor de redação da Isto é Dinheiro, Cida Damasco, editora do Caderno de Economia do jornal Estado de São Paulo, Luiz Nassif, comentarista de economia da TV Cultura, Ivo Ribeiro, editor do Caderno de Empresas do jornal Valor Econômico, e Júlio César Gomes de Almeida, diretor executivo do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, mostrando com seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Para você participar do programa, você pode utilizar o telefone 0 operadora 11 3252 6525. Repetindo, 0 operadora 11 3252 6525. Ou o fax, que é o 3874 3454 aqui de São Paulo. E pode também entrar em contato conosco pela internet. O endereço é rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, Benjamin. Boa noite. Eu queria começar pelo seguinte: na publicação do balanço de vocês aqui da CSN, na gestão de riscos, estão relacionados os aspectos que podem afetar os negócios da companhia. Alguns na esfera de influência da CSN e outros independentes da CSN. Então, quais são? A política monetária e fiscal no Brasil, em mercados-chave como a China e os Estados Unidos, a atividade econômica mundial e brasileira, o ambiente regulatório em nível global, as flutuações do mercado financeiro e o ambiente político do Brasil. Eu queria perguntar, em que medida você imagina que esta crise que nós estamos vivendo no Brasil pode interferir nos negócios da CSN, como, aliás, em toda a economia brasileira? Não, é ligado, claro, a parte política com a parte econômica. Quer dizer, até agora eu acho que não foi contaminado pela crise política, economia, mas eu acho que nós estamos num bom momento, talvez até já um pouco atrasados, no sentido de abafar essa crise política. Abafar, que eu digo, é realmente entender o que aconteceu, sem pré-julgamentos, mas afastar aquilo que tem que ser afastado, apurar aquilo que tem que ser apurado. A partir daí, eu acho que o presidente tem uma chance de recompor o seu governo, seja do ponto de vista de pessoas, seja do ponto de vista de estrutura, reduzir o número de ministérios, agrupar esses ministérios, na preocupação de reduzir gasto e também poder ter um poder gerencial maior sobre isso, sobre os ministérios. E também partir para a ofensiva, quer dizer, eu acho que se aconteceu alguma coisa que não devia, aconteceu, tem que encarar de frente, reconhecer, arrumar e tocar em frente. E antes que contamine a questão econômica, quer dizer, o Brasil fez um esforço grande. Até agora não contaminou? Porque em ocasiões anteriores, crises menos graves contaminaram. Eu tenho a impressão que foi feito um trabalho muito duro por parte do ministro Paulo, quer dizer, nós
estamos sofrendo um arroxo monetário grande e, em função disso, eu acho que não tenha contaminado ainda. Eu acho que temos crédito lá fora, com investidores, com aqueles que acompanham mais mercados emergentes. Agora, eu acho que foi feito esse exagero de política monetária justamente para agora o país poder crescer. Agora está em grupo, desculpe, mas essa não contaminação, porque a gente vê duas situações. Você tem hoje um mercado financeiro que de fato não está sinalizando uma contaminação, as exportações parecem estar indo bem, mas a gente vê casos pontuais, e creio no seu próprio setor do aço, onde você sente que, de alguma forma, está se preparando a contaminação. Vamos supor, semana passada, por exemplo, o próprio grupo Gerdau e o grupo Belgo Mineira já falavam em engavetar projetos. Efetivamente, na área econômica, você acredita que as empresas estão, neste momento, dispostas a investir, apesar desse cenário de crise política, de ebulição das discussões das instituições? Não vai acontecer esse engavetamento de projetos? Não, eu acho que vai, mas não em função da crise política. Na verdade, isso daí é em função da política monetária que o governo adotou. Então, você não tem investimento se você não tem perspectiva de exportação, se você não tem perspectiva de mercado interno. Você vai investir para quê? Hoje, nos juros, na medida que estão exagerados, são os mais altos do mundo e não tem necessidade disso daí, faz com que seja clara a mensagem que o governo quer combater a inflação a todo custo. Então, está vencendo até a inflação agora. Que é isso que está provocando o efeito de retorno dos projetos. Porque com o juro alto e com o dólar baixo, o real valorizado, você vai investir para quê? Se você não tem sinalização do governo no mercado interno, se você não tem sinalização para exportação, sem crise política, você teria a mesma coisa. Então, por isso que eu estou dizendo que não contaminou ainda. Mas, certamente, se continuar, vai contaminar. Mas essa política... Deixa eu ver se eu estou conseguindo entender. Quer dizer, a economia não contaminou, a questão política não contaminou a economia, porque a economia está ruim, está contida, está sob pressão. Não é que a economia não está ruim. Se ela tivesse boa, teria contaminado? Qual é a história? Eu acho que esse excesso impediu a contaminação ou pode complicar? Qual é? É bom? Não, eu acho que a questão política é uma coisa em separado. Eu acho que do ponto de vista de investimento, independente da crise, estava todo mundo postergando os investimentos. Mas isso piora, né? É claro que piora. Da política, é claro que piora. Como é que fica a decisão de uma empresa? Mas ainda não piorou, isso que eu estou dizendo. Tá, quer dizer, já estava ruim, é isso? Estava todo mundo já esperando uma sinalização do governo, que é aquilo que eu falei. Eu acho que ele estava apertando, o ministro Palocci estava apertando muito os 2 primeiros anos para depois soltar. Soltar, que eu digo, é reduzir juros e, eventualmente, possibilitar uma maior demanda interna. O senhor acha que a crise complica essa liberação? Complica, sem dúvida. Ele pode atrasar mais ainda? Claro que sim. A crise essa crise política não é esperada e não é desejada. Em vez de ela acelerar esse processo, digamos, de liberalizar um pouco, ela pode atrasar isso. Pode, claro. Por isso que eu acho que tem que ser resolvida de maneira rápida, para que a contaminação seja a menor possível. Porque o país ainda está em boas condições no sentido de propiciar um novo ciclo de investimentos. Agora, se não se providenciar rápido uma mudança a nível de perspectivas, de confiança, certamente a gente vai perder todo o esforço que foi feito durante esses 2 anos. A gente viu, nos anos 90, a privatização de grandes empresas, a siderurgia foi um setor que teve uma reestruturação ampla, resultou aí de um conjunto de empresas com bom potencial de crescimento, com grande competitividade, função de minério, gestão e tudo mais, mas o ambiente econômico não acompanhou. Então, hoje, a gente está vendo em muitos... A Gerdau é um caso típico, que está investindo mais lá fora do que está aqui dentro, Para onde caminha a siderurgia brasileira? Primeiro, com esse processo de globalização e depois com a falta de condições internas de mercado. A tendência é acontecer o que aconteceu com a Ambev, por exemplo, virar uma empresa internacional. Eu acho que o real valorizado, Nassif, é um convite ao investimento lá fora. Porque, realmente, se você for analisar as perspectivas de mercado interno, elas são muito restritas. Então, essas empresas todas que fizeram um bom trabalho e, realmente, as indústrias brasileiras melhoraram muito nesses últimos 2, 3 anos. E estão em condições de investir aqui ou lá fora. Aquelas que podem, eu acho que vão tentar investir aqui dentro, em termos de matéria-prima básica, e agregar valor a esse produto lá fora. Aquelas que não podem, estão partindo, como é o caso do Gerdau, em comprar geograficamente
plantas para que produza e abasteça o mercado local. Então, eu acho que é uma tendência, quer dizer, o que aconteceu com a Ambev é realmente uma tendência e preocupa, porque, na verdade, o que a gente gostaria é que esse esforço todo fosse feito dentro do Brasil, quer dizer, que propiciasse novos investimentos, melhora de emprego, melhora de renda, melhora de consumo aqui dentro. E não que a gente transformasse aqui o país, os investimentos em matéria-prima para ser exportada lá para fora e, em alguns casos, até se conseguir obter valor agregado em cima dessas matérias-primas. Você é um dos empresários brasileiros assim, que representam mais assim, o empresariado nacional com visão assim, nacionalista. E você acha que, por exemplo, esse setor siderúrgico, de petróleo, mineração, são setores considerados estratégicos que teriam que permanecer em mão de capitais nacional? Eu não tenho dúvida disso, porque o Brasil tem que se dedicar àquilo que ele é competitivo. Então, são pouquíssimos setores que o Brasil é competitivo hoje em dia. A gente pode considerar mineração, siderurgia, celulose, agrobusiness, têxtil, calçados, e eu acho que para por aí. Quer dizer, a gente tem que se dedicar nesses setores, porque certamente não vai ser nos eletrônicos, nos fármacos que a gente vai conseguir ser competitivo. E entregar os setores que nós somos competitivos para estrangeiros realmente não me agrada, porque naquilo que a gente não é competitivo a gente não vai poder vencer. Então, realmente, eu acho que deveria ter uma atenção especial com esses setores, no sentido de preservar aquilo que o Brasil é competitivo. Você acha que tem que haver uma interferência de governo? Não, assim? Não tem que haver interferência nenhuma. Eu acho que tem que ter um cuidado do governo. Eu acho que o governo tem que prestigiar as empresas nacionais, no sentido de fazê-las fortes, inclusive para ir para fora. Quer dizer, nesse mundo globalizado, o Brasil tem que ter as empresas brasileiras multinacionais, que até hoje não tem. Uma delas, a Vale do Rio Doce, por exemplo, de alguma forma parece ter recentemente aberto uma queda de braço com o setor siderúrgico. Se fala até que essa queda de braço era quase uma queda de braço pessoal, já um revanche liderado pela sua pessoa, já que, na verdade, em determinado momento, você esteve à frente da própria Vale. Como é que está? Sei que o CAD deu um parecer favorável às siderúrgicas. Agora, essa é uma guerra pessoal ou é uma guerra do setor do aço versus a Vale do Rio Doce? Não tem nada de pessoal. Inclusive, eu adoro a Vale, eu liderei a privatização da Vale do Rio Doce, conheço a Vale do Rio Doce, respeito o seu pessoal, a sua história. A Vale é uma das grandes empresas brasileiras. E não tem nada de pessoal nisso. Agora, o que acontece é que, no meu entendimento, a Vale tomou uma posição completamente equivocada. Porque dentro daquilo que eu estava falando anteriormente, eu acho que caberia à Vale oferecer a possibilidade de investimento conjunto para as siderúrgicas brasileiras, antes de chamar as estrangeiras. No caso das siderúrgicas brasileiras não atenderem a esse convite, certamente a Vale estaria liberada para fazer o que quisesse. Mas não foi isso que aconteceu. E a Vale partiu para convidar as grandes siderúrgicas mundiais a se estabelecerem no Brasil. E com isso, o risco do Brasil se estabelecer como um produtor de baixo custo de matéria-prima, em que o resultado ficaria todo lá fora. Então, eu acho que houve uma posição equivocada da Vale no sentido de não procurar propiciar à indústria brasileira que um trabalho conjunto, tá certo? Então, não tem nada de pessoal nisso. Agora, a questão do CAD é uma outra coisa. A questão do CAD é uma questão de direito econômico, que independe de Vale, independe de CSN. Eu estava na Vale, e eu fiz essa estratégia da Vale do Rio Doce. Então, ninguém mais do que eu sabe exatamente aquilo que a Vale se propôs a fazer. A Vale se propôs a ter o monopólio de toda a logística brasileira, da mineração e das siderúrgicas. Essa que era a nossa tentativa. Quando nós fizemos a privatização da Vale do Rio Doce, na verdade, a Vale era para ser splitada em 5 grandes companhias brasileiras globais, que seriam de mineração, de siderurgia, de celulose, de alumínio e de logística. E para isso nós investimos em logística de norte a sul do Brasil. E o monopólio, o capitalismo gosta do monopólio. E a Vale, do ponto de vista empresarial, ela está certa, assim como eu estava certo quando lancei esse projeto.
Então, do ponto de vista empresarial, está correto o que a Vale está fazendo. Do ponto de vista de direito econômico, é um outro problema. E Vocês daí têm um cabe parecer a nação... favorável, né? Os siderúrgicas já ganharam no caso. Não, a gente não ganhou ainda. Tem um posicionamento favorável. Então, mas, E não é questão de ganhar e perder também. Eu acho que a gente tem que deixar isso claro. Eu acho que na Constituição brasileira, está escrito na Constituição, parágrafo 170, sei lá, que a livre concorrência é o que vale a mercado. Então, é uma questão constitucional. E para suportar isso é que foi feito o SEAI, a Secretaria de Direito Econômico, o CAD. Então, o monopólio não é contemplado como uma coisa positiva pela Constituição. E é isso que está sendo julgado. Só um minutinho. Assim. Então, o que aconteceu com a Vale? A Vale comprou a Socoicom, né, a primeira. Ela juntou quase todas. Depois a Samitre, e com a Samitre veio a Samarco. Depois o descruzamento com a CSN, a preferência na Casa de Pedra. Depois a Ferteco e depois a KM. Então, do ponto de vista empresarial, ela fez tudo, que estava certo. Agora que vem o julgamento de tudo que ela fez. Então, o que pode ocorrer é o governo falar, não, tudo bem, a Vale fez muito bem, acho que tem que se fortalecer, só que, para ter concorrência, ela tem que se desfazer da mina tal da Ferteco, da mina tal da KM, da mina tal da Vale, para que tenha concorrência. E do ponto de logística, não pode estar em dois corredores. E o governo pode chegar e falar, olha, nós queremos que tenha concorrência para que tenha baixo custo, para que tenha qualidade no serviço, e para isso tem que ficar em um ou outro. Então, é uma questão então, você acha que tem que de julgamento Vale, então? A nível de direito econômico. Então, mas não adianta eu querer ou a Vale querer. Isso daí vai acontecer naturalmente. Mas o Benjamin, só para tentar entender um pouquinho os argumentos da Vale, o que a Vale argumenta em suas declarações é o seguinte, o preço do minério é fixado internacionalmente. Se é fixado internacionalmente, você não pode pegar como mercado relevante o mercado brasileiro. Ou seja, eu vendo para os meus clientes o equivalente ao preço internacional menos o frete. A mera explicitação em lei, em resolução, isso não é uma garantia de que não vai ter abuso de poder aqui, ou mesmo com essa explicitação pode haver abuso? O mercado não é isso, Nassif. Não existe estabelecido o preço. Cada cliente tem seu preço, cada produto tem a sua diferenciação, o relacionamento antigo traz benefício. Então, o mercado é livre, tá certo? E não existe, vamos dizer assim, uma fixação de preço. E eu acho que é bom que o mercado seja livre, tá certo? Eu acho que o monopólio está fora de moda, em tudo. Não se consegue justificar o porquê do monopólio ser bom. Então, vamos pegar um ponto que a Vale alega, que ela é uma das poucas empresas, eu estou fazendo um advogado do diabo aqui, porque ela é uma das poucas empresas brasileiras que tem condição de fixar preço internacionalmente. E se ela perdesse esse poder internamente, ela perderia... Não é verdade, porque ninguém fixa preço internacional. Ela fixou com a China recentemente. Não, ela não fixou, porque na verdade tem BHP, quem se antecipou inclusive foi a BHP. E a Vale, se você quer saber, ela foi tremendamente prejudicada. Porque a BHP, que tem carvão e minério, ela tabelou o carvão em 120%. Ou seja, ela tem a produção equivalente. Ela conseguiu, para um dos produtos que só ela tem, 120% de aumento. O que ela conseguisse depois de minério era lucro. A Vale só tinha minério, ela não tem carvão. Então a Vale acompanhou a BHP, ela não conseguiu, porque o certo seria ter se fixado primeiro o preço de minério, que daí o carvão ia ser a segunda discussão. E, na verdade, a Vale pegou carona com a BHP, ela não fixou preço. E não se fixa preço assim também, porque você tem três grandes, BHP, RTZ e Vale, e que nenhuma consegue fixar sozinha, tá certo? E o cliente do outro lado tem que estar de acordo. Você não consegue impor preço no mercado. Você teve há pouco tempo, mudar um pouquinho o eixo, voltar para a conjuntura. Mas nessa questão da Vale eu estou muito tranquilo, porque eu estava lá, eu sei o que aconteceu lá. E depois tem várias batalhas em que você não tem razão e que é difícil de ganhar. E algumas batalhas você tem razão, tá certo? Defender o monopólio é muito difícil. E por isso que a Vale está tendo tanta dificuldade, porque ela é uma grande empresa, tem uma força política incrível, tem lobby funcionando no Brasil inteiro, justamente por ser uma grande empresa. Mas a razão não se... Mas vamos pegar a questão do monopólio, a maneira como a indústria... Agora, doutor Júlio. Benjamin, você teve há pouco tempo com o presidente Lula e teve também com o ministro Palocci. Fala um pouco para a gente como é que
que o presidente Lula, você é um crítico, vamos dizer assim, austero, né, porém bastante compreensivo da política econômica. O que você acha que o presidente assimilou mais nessa conversa? Se é que ele assimilou alguma coisa, você poderia colocar para a gente? Não, eu acho que eu tinha pedido uma conversa com o presidente há bastante tempo atrás e ele me convidou para ir em Brasília conversar com ele. E eu levei até a Vitória, minha filha, para esse encontro. Cheguei lá, falei que o presidente trouxe minha filha. Pai, o senhor se incomoda? Não, pelo contrário, o presidente Lula é uma figura muito carismática e pouco explorado isso, poucos o conhecem. Ele chegou, deu um abração na Vitória, assim, um abraço não protocolar, abraço assim de avô, sabe? Pegou assim com ela, ficou com ela e foi muito gostoso esse encontro do ponto de vista da abertura que o presidente Lula deu. Eu não sabia que o ministro Palocci estaria na reunião, ele convidou o ministro Palocci para estar na reunião e a gente conversou. Ele me perguntou a opinião que eu tinha e eu dei a opinião que eu tenho, que já tinha discutido inclusive com o ministro Palocci. Não é que é crítica ao governo. Eu sou desenvolvimentista, eu acho que a gente tem que crescer. A solução para o Brasil é o crescimento. Você pode analisar qualquer outra tentativa ou estratégia, eu não acredito que nada dê certo se não houver crescimento, se não houver mais emprego, se não houver a perspectiva de vida para... Mas esse era o discurso do presidente. Não, então, agora, estranhamente o que aconteceu é que você vai ver, eu acho que o governo Lula está muito mais favorável à classe média alta e à classe alta do que à classe média baixa ou pobre. E é justamente essa incompatibilidade é que eu não consigo entender, porque realmente eu acho que o presidente Lula se elegeu não para ser mais um presidente, ele tem que ser o presidente. Porque a história toda dele atende à maioria da nação brasileira. E se você tem o ônus de ter uma nação, como nós temos, de 200 milhões de habitantes, quase 200 milhões de habitantes, que é um ônus do ponto de vista de educação, de saúde, de infraestrutura, de previdência, agora também tem um bônus, porque você tem 60 ou 70 milhões de pessoas que não têm acesso a nada. Então eu acho, particularmente, tá, posso estar errado, mas eu procuro ver todas as alternativas, eu acho que o grande segredo do Brasil seria trazer 60, 70 milhões de pessoas para o consumo. E isso a gente só vai conseguir crescendo com essa economia. Então, o que eu falei para o presidente Lula foi exatamente isso. Ele é um presidente que foi eleito pela maioria e que acredita que ele é o presidente para fazer isso. Esse contato e foi uns 2 anos e pouco não aconteceu isso, quer dizer, e acho que ele quer que aconteça isso, entendeu? Quer dizer, eu acho que ele enxergou que realmente é isso que tem que ser a base do governo. Aliás, que é, como você falou, a proposta de governo. Benjamin, esse contato foi recente, esse seu contato? Foi recente o contato? O senhor foi sondado para ter um papel mais forte e mais importante no Conselhão, no chamado Conselho de Desenvolvimento Social? Não. Não foi sondado, não teve nenhuma conversa nesse sentido? Não. Como é que o senhor acha que os empresários podiam ajudar ou podiam participar desse período em que se discute tanto a governabilidade? Olha, eu acho que o Conselhão é uma coisa criada pelo presidente Lula que é importantíssima, sabe? A gente que está lá vê os talentos, a inteligência representada nesse conselho. Acho que a gente não conseguiu ainda aproveitar isso. O Conselhão, você vai lá, você vê tudo que tem de bom, ou grande parte do que tem de bom no Brasil, e a gente não conseguiu ainda estabelecer um relacionamento com o governo que permitisse realmente uma troca de ideias para que a gente pudesse, de certa forma, entrar nos pontos-chave de governo, na discussão. Teria que como é que isso ser podia feito para funcionar? funcionar assim? Eu acho que tem que ter uma abertura um pouco maior do governo, no sentido de realmente colocar os temas que ele acha importante, e a gente também, do ponto de vista de conselho, ter a oportunidade de colocar os temas que acha importante. Porque, na verdade, a gente tem que ter uma preocupação aí de médio e longo prazo, quer dizer, o imediatismo tira o brilhantismo desse conselho. E eu acho que lá está representada toda a sociedade brasileira, é uma oportunidade nova, única, que ainda não está sendo bem aproveitada. Agora, não fui convidado para nada de diferente a nível de atuação de conselho. Benjamin, essa entrevista... Tinha o Carlos que queria perguntar. Queria saber quando foi o encontro, não é isso? Foi recente, 2 semanas atrás. Benjamin Steinbrück surpreendeu o mercado quando surgiu à frente do grupo vencedor do leilão da Companhia Siderúrgica Nacional.
Era o executivo de uma empresa têxtil familiar que despontava como mega empresário no novo mundo do mega negócio das privatizações. Os desafios da tecelagem ele já havia superado. Fez da Vicunha Têxtil líder no Brasil e uma das maiores do mundo na produção de índigo, o tecido para roupas jeans. Mas de tecido para aço o desafio era outro e bem maior. A siderurgia brasileira hoje é referência internacional. Tem custo operacional baixo, está perto das maiores e melhores jazidas do mundo, tem tecnologia e parque industrial atualizado. Ainda é pouco. O aço brasileiro não tem preço nem escala de produção para conquistar o mercado internacional. O próprio setor já sabe. Para competir de igual para igual, será preciso investir muito na ampliação das usinas. E, junto com o diagnóstico, insiste na reclamação. Os juros estratosféricos do Brasil impedem tais investimentos. Eu recomeço aqui o bloco com a pergunta de Roy Vivian, que diz o seguinte: a concentração do setor siderúrgico que vem acontecendo no mundo é uma ameaça para a CSN? E que alianças que a CSN vislumbra para fazer frente aos grandes grupos que visam, inclusive, investir aqui no Brasil? Não, eu acho que não é uma ameaça. Eu acho que a siderurgia brasileira é muito competitiva, não só a CSN, como todas as outras. E, na verdade, o que a gente precisa é aumentar a produção aqui e, eventualmente, comprar mercado lá fora. Quer dizer, eu acho que esse processo que está acontecendo de globalização lá fora, ele é perigoso no sentido de transformar o Brasil num centro de custo, porque todos os estrangeiros que estão vindo para cá, eles estão vindo atrás da placa barata. E exportando a placa barata, não tem... Quer dizer, se um grupo desse comprar uma siderúrgica brasileira, ele já faz um bom negócio. Com certeza. Você vê a Celor que comprou a CST, a Cesita e a CST foi junto, foi uma perda para o Brasil. Na verdade, o processo de privatização brasileiro ele foi um pouco atrasado. Naquele momento, já estavam se formando os grandes conglomerados lá fora. E o Brasil tinha a Siderbras e foi picado e privatizado em partes. E acredito que se naquele momento a gente tivesse blocos maiores, realmente a siderurgia brasileira seria imbatível hoje. Temos o problema de custo de capital, quer dizer, você para investir aqui, você vai ter com esses juros um custo muito alto comparado com o custo de capital lá de fora, dos estrangeiros. Inclusive que permite a eles se instalarem no Brasil com uma diferença brutal de custo de capital. Então nós temos que vencer esse problema para poder realmente crescer e ser competitivo a nível global. Acredito que o mais importante é você ter margem, é você ter lucro. Você ser grande só não quer dizer nada. Várias montadoras estão reclamando do preço do setor de aço, como a própria Ford falou, como se fosse uma inflação do aço. Acho que já teve uma inflação do chuchu e agora parece que o aço está também numa corrida de preço muito grande aqui no país. A que se deve essa consecutiva situação de aumento? A indústria automobilística não foi toda, foi parte dela. Induziu o governo a um erro e, na verdade, com sérias consequências para o Brasil. Eu acho que esse modelo de mamar nas tetas do governo ainda quer se perpetuar no Brasil. Para você ter uma ideia, na época da siderúrgica estatal, houve uma transferência para a indústria automobilística de 17 bilhões de dólares. E isso nós estamos falando de um passado não muito distante. A transferência de que tipo? Por causa a estatal, ela bancava o controle de preços da indústria automobilística que não era privada. Então houve essa transferência. Acredito eu que esse mau hábito queria ter continuado pela indústria automobilística e te digo que eu acho que tem que ser coisas iguais. Então você pega a siderurgia, ela tinha uma proteção média de 12% dos produtos siderúrgicos. O governo derrubou para zero 15 produtos siderúrgicos. A indústria automobilística tem uma proteção de 32% ou 34%. Então, eu acho que é uma coisa muito complicada essa de pedir alíquota zero para o fornecedor teu, sendo que você tem uma proteção de 32%, 34%. Só para acabar de responder aí. A indústria automobilística, é bom que se entenda isso, pelo fato de ser exportadora, ela tinha direito, no ano de 2003, 2004, de fazer drawback. Drawback é um direito que o exportador tem de trazer matérias-primas sem impostos. Ela tinha direito a 2 milhões de toneladas de aço, que não pagaria imposto nenhum. Por que ela não trouxe? Agora, a inflação do aço existe ou não? A inflação do aço não existe. Existe o preço internacional.
Então, houve uma puxada muito forte da China, que não foi só para aço, a mesma coisa aconteceu na soja, a mesma coisa aconteceu nos metais. Quer dizer, uma grande potência mundial entrou demandando matéria-prima e o mundo não estava preparado para isso. Benjamin, não só matéria-prima, por exemplo, em logística, os fretes subiram também muito. Na verdade, foi uma equiparação à demanda internacional, isso que houve. Para entender um pouquinho a estrutura de custo do aço, o ano passado vocês tiveram câmbio favorável, preço internacional favorável e preço de minério favorável. Quais são as perspectivas para até o final do ano e para o próximo ano? Eu acho que vai ser favorável. Eu acho que a China continua crescendo, a Índia começou a crescer agora também. Acho que está passando por uma barrigada, mas eu acho que as coisas vão voltar. Eu acho que preço de minério não volta para trás, carvão não volta para trás. Acho que tendo a demanda asiática forte, vai ter uma recuperação a nível de mercado americano. O que vai ser de exportação do setor? Oi? As exportações do setor? Eu acho que vão ser por volta de 30% a 35% da nossa produção. Benjamin, deve ser um pouquinho de a mais do que o ano passado. E o câmbio? Benjamin, O câmbio é ruim, falando de mas não exportação, tem jeito. Mas câmbio? chega a atrapalhar? Está atrapalhando? Chega a atrapalhar bastante. O câmbio realmente é um inibidor de um esforço maior na exportação. Eu acho que aí tem um grande erro do governo, porque, na verdade, você faz contratos anuais e que vão se vencendo. Nós, por exemplo, com os nossos clientes, perdemos muitos contratos. Já perderam contratos? Já perdemos muitos Ou contratos. deixaram de ganhar mais? Não, perdemos contratos, porque o teu cliente chega e fala, olha, eu tenho um contrato de 500 mil refrigeradores para a Europa, eu preciso ter esse contrato. Se a gente não atende esse contrato na hora, alguém vende e acabou, você perdeu um ano de 500 mil Benjamin, refrigeradores. queria então, voltar. perdemos muita exportação já em função desse câmbio. Queria voltar para aquele encontro com o presidente em que o ministro Palocci estava presente. Certamente você comentou e criticou a política cambial. O que o ministro Palocci respondeu para você? Não, aquilo que eu te falei já, eu não critiquei a política do ministro Palocci. Na verdade, o câmbio, você disse que com entendimento- esse câmbio, como você disse aqui para nós, com esse câmbio não vai dar. o entendimento E ele meu falou o quê? é diferente do ministro Palocci. Então, se você for ver, o ministro Palocci é um grande vitorioso da política monetária que foi implementada. Ele conseguiu atingir aquilo que ele se propôs. Então, não teve erro nenhum. Ele fez aquilo que se propôs a fazer e conseguiu. Na minha opinião, eu iria para um outro lado. Eu iria para um lado mais de crescimento, de menos combate à inflação, de juros menores disse a e ele, um certo? real... Isso você disse, olha, na minha opinião, eu ia para um lado de mais crescimento, com um câmbio um pouco mais favorável, etc. E tal. E ele não disse nada? Não, falou, ele disse bacana. que ele tem um respeito muito grande pela volta da inflação e que ele achava que a inflação tinha que cair. E realmente a inflação está caindo. Só que, na minha maneira de ver, a inflação está caindo junto com a economia. Então, não acho que adiante muita coisa. Quer dizer, eu acho que essa busca que nós estamos de inflação aí o ano que vem, se não me engano, é 4,5%, E o presidente, ela é o que equivocada. ele falou nessa hora que você falou que o câmbio estava meio ruim? Não, o presidente entende, porque na verdade é o conceito que a gente está discutindo, entendeu? Não é mais um ou menos um. Então você pergunta para mim o que você acha. Eu acho que a inflação, eu não acho que a inflação tenha que ser 4,5%. Na minha opinião, a inflação tem que ser, é uma coisa técnica e aí tem que ser detalhada, quer dizer, mas a nível de conceito, a minha inflação, ela certamente é maior do que 5% e certamente ela é menor do que 10%. Então, eu acho que o Brasil precisa de alguma coisa por aí, e não 4,5%, porque 4,5% provoca isso que o governo está tendo sucesso naquilo que ele está se propondo a fazer. Sem crescimento. Mas que não é a minha prioridade. A minha prioridade é o crescimento. E não é o crescimento, é o até emprego. 2007, pelo visto, vamos ficar sem crescimento se der certo a política. Porque o de problema do meta de inflação. crescimento, eu acho que o governo fala que 3,5%, eu acho que não vai ser 3,5% esse ano, vai ser muito menos. E mais do que isso, os outros países estão se viabilizando. Então, você pega a Argentina, está com um crescimento fantástico, você pega a Venezuela, está com um crescimento fantástico. Lá fora, os países tiveram um crescimento fantástico. E o Brasil, nos últimos 10 anos, não cresceu. Se a gente tivesse crescido 3%, 2,5%, 3,5% aos 10 anos seguidos, a gente estaria numa posição muito diferente, mas a verdade é que não aconteceu isso. Então, a gente tem que ver aquilo que o Brasil precisa.
Benjamin, não é aquilo que se pode fazer. Quer dizer, se a gente continuar nessa política, certamente vai ter desemprego, que é justamente o oposto daquilo que o presidente Lula gostaria de ter. A crise política, na sua opinião, ajuda a mudança do modelo ou estratifica o modelo do jeito que está? Não, eu espero que a crise política não contamine o modelo, porque você mudar numa hora de pressão é muito complicado. Então, se for fazer qualquer coisa agora, tem que fazer com muito cuidado. Eu não sei nem se pode baixar muito os juros agora. O que eu acho que tem que fazer agora, certamente, se eu pudesse sugerir alguma coisa para o presidente Lula, seria reduzir os ministérios, mostrar autoridade, botar as melhores pessoas possíveis nos ministérios, reduzir a despesa do governo, acabar com esses 20 mil e poucos cargos aí de confiança, não sei como é que chama, cargos sem concurso, né, que tivemos aí, fazer aquilo que a gente faz. Quer dizer, administrar um país não é nada mais complicado do que administrar a indústria ou administrar o negócio de cada um de nós ou a nossa casa. É que você não precisa colocar... Tem que segurar a despesa. Parede de sócio você não precisa colocar na empresa. Nessa reforma ministerial, de certa forma, foi sondado informalmente, o governo chegou a sondar, por exemplo, o empresário Abílio Diniz para tentar compor o ministério. Ele parece que declinou do convite. Sabemos que você goza de uma simpatia do PT, pelo seu nome. Você cogitaria a possibilidade de uma consulta desse tipo para integrar um ministério? Ele quer dar um caráter mais técnico ao ministério. A maior contribuição que eu posso dar hoje para o Brasil é aquilo que eu estou fazendo, é acreditar, investir, crescer, dar mais emprego, ter sucesso empresarialmente, tentar levar a minha empresa para fora. Ministério não? Eu acho que a minha contribuição a nível ministerial seria muito menor do que na iniciativa privada. Você pega hoje a CSN, o grupo nosso deve ter aí mais de 35 mil empregos diretos. Poxa, é uma coisa que tem que ser mantida e eu acho que o papel maior que eu estou fazendo é ajudando o governo. Recolhimento de impostos, a gente recolhe esse ano uma barbaridade. Eu acho que a gente vai recolher mais de 3 bilhões de impostos. É muito mais do que o orçamento de muitos estados brasileiros. Então, eu acho que o trabalho nosso, a ajuda, está sendo feita pelo lado da produção, da iniciativa privada. Agora, mais tarde, tá certo? Eu acho também, bem mais tarde, que cada um de nós tem que dar a sua contribuição para o país. Então, certamente, a minha contribuição não vai ser a nível eletivo. Eu não acho que o meu perfil seja de eleição, mas de executivo. Então, se me for dada a chance, mais tarde, de colaborar com o mais tarde quer dizer o quê? 2006. Pois é. Não, bem mais tarde. Mas porque eu acho que eu tenho muito para produzir ainda na iniciativa privada, entendeu? Mas acho também que eu tenho o dever, assim como todas aquelas pessoas que tiveram sorte na sua trajetória, seja ela empresarial, seja liberal, de dar sua contribuição para o país em algum momento. O Benjamin. Em algum momento é num próximo governo? Como é que é esse? Não, eu acho que é esse bem mais tarde? É bem mais para frente. O Benjamin, você até o ano passado você reclamava que o seu amigo lá, o Carlos Lessa, não estava te emprestando nenhum tostão lá para a CSN. Eu continuo do invicto. BNDES, né? Vamos esclarecer. Ex-presidente do BNDES, exatamente. O professor Carlos Lessa é uma pessoa que eu admiro muito. Eu brinco, inclusive brincava muito com ele, que eu estava invicto no governo Lula, que o BNDES tinha liberado 0 para nós. E até agora a gente continua invicto. Vocês zeraram a dívida com eles ali. Nós tivemos 0 de empréstimo até agora. Mas está sobrando dinheiro no pagamos a dívida. Mas então, 1,9 bilhões. 1,9 bilhões nós Foi pagamos uma operação antecipado. triangular com bancos, não é? Pagamos um empréstimo antecipado do descruzamento de 1,9 bilhões, que venceria em 2011. Acho que é a primeira vez aconteceu isso na história do BNDES. Mas o BNDES tem Eles não queriam nem receber, porque não sabiam como é que fazer. Já que não foi no governo Lula, Oi? Quanto tempo tem esse empréstimo? Assim? Esse empréstimo foi no descruzamento da CSN com a Vale. Lá atrás. Foi no governo Fernando Henrique ainda. Mas Quer agora dizer você que vai isso não entrar com tinha um nada, pedido. pelo jeito, então, isso não foi nenhum tratamento especial do professor Carlos Lessa. O Guido Mantega na presidência continua a mesma coisa. Continua invicto. Eu tive com ele. E o BNDES gosto está dele, mas sobrando continua dinheiro. invicto. A grande discussão é que o BNDES não consegue cumprir o orçamento. Mas esse é o problema. O problema é exatamente esse. A gente tem um emperramento
burocracia. É uma questão de burocracia, na sua opinião? Porque, na verdade, o BNDES ele é a única fonte de investimento que os empresários têm de longo prazo para que possa se fazer os investimentos que o país precisa. Na verdade, o Brasil tem que entrar num segundo ciclo grande de investimento. Nós tivemos o ciclo dos anos 70 e agora temos que entrar num outro ciclo de investimentos grandes, que envolve siderúrgica, envolve refinaria, envolve hidroelétrica, envolve portos, ferrovias. E a gente não está preparado para isso. Para você ter uma ideia, um alto forno de 5 milhões de toneladas, que é o nosso projeto de Itaguaí, é coisa de mais ou menos 3 bilhões de dólares. O BNDES, pela Basileia, ele não tem condições de emprestar mais do que 1,5 bilhão de dólares para nenhum grupo privado, porque ele bate no limite da Basileia. Isso mostra, e a gente precisa de muito mais do que isso, quer dizer, não é questão de um alto forno, o Brasil vai precisar de um montão de investimento. Que se discute, na verdade, como capitalizar mais o BNDES para poder ampliar. Ou se capitalizar mais o BNDES de alguma forma, ou o BNDES entrar como acionista nos projetos, mas a verdade é que a gente tem que discutir o Brasil que a gente quer no sentido de ter chance para esses novos investimentos. Esse ciclo de investimentos que o Brasil precisa é muito, muito grande. E a gente perde tempo falando que é investimento, todo mundo fala que é investimento, mas a gente não está preparado para poder realizar esses investimentos. Não é má vontade, não é má vontade. A gente falar que o BNDES, pelo contrário, o Guido, o Demian, a estrutura do BNDES está super aberta, mesmo porque eles estão com dinheiro. Mas que eles estão com dinheiro sobrando em relação ao orçamento, não estão conseguindo cumprir o orçamento. Benjamin, com tudo isso, vale a pena ser empresário industrial? Eu faço essa pergunta pelo seguinte, muita gente diz, vai comprar a CSN, vai dar uma ajeitada na CSN, vai vender, vai ter um belo lucro patrimonial, e é ao contrário, você está comprando a parte do Rabinovich. Olha, e aí, vale a pena ser empresário industrial? Como é que fica a relação com o chamado famoso mercado financeiro? A CSN ela era o patinho feio da privatização, e eu acho que era o diferente dessa história toda. E, na verdade, eu fiz aquilo que meu pai me disse só. Meu pai é aquela pessoa que eu tenho a maior estima e realmente é aquele que me ensinou tudo. E ele sempre disse para mim, Benjamin, os grandes grupos privados de um país são completamente diferentes depois do processo de privatização do que antes. Então, aqueles que eram grandes grupos antes, depois da privatização, são outros os grandes grupos. Então, a gente tinha que acreditar na privatização. E nós entramos na CSN, em 93, com 7,5% do capital da CSN. A CSN era tão ruim, mas tão ruim, que ela perdia 1 milhão por dia. A Zélia quis fechar a CSN. E o leilão foi numa sexta-feira, no governo Itamar Franco, o Fernando Henrique era ministro. E, para você ter uma ideia, não teve suficiente capital para comprar 50% do lote para o leilão ser válido. E o governo deixou aberto de sexta até segunda para que a gente conseguisse arrumar gente que acreditasse que podia ser um bom negócio. Quem passava na frente lá, nós pegávamos para entrar junto para tentar viabilizar o lote. E eu acho que eu fui um fato completamente novo do mundo de negócios. Quer dizer, vim de um setor familiar, competitivo, que é o setor têxtil, e comecei na CSN e foi muito duro, vou te falar a verdade que foi muito duro, porque sempre fui desacreditado, sempre com muitas dificuldades de todo tipo que você possa imaginar. Sempre me disseram que eu era ousado, que eu era... louco? Louco não, mas que eu era muito agressivo. A família apoiava ou ficava com o pé atrás no começo? A família sempre apoiou. Vou te falar uma coisa que até isso falaram em determinado momento, que a minha mãe estava contra mim, que meus irmãos queriam vender e que ia na imprensa qualquer coisa que era plantado, mas que a gente, graças a Deus, sempre teve uma família muito unida e suportou isso muito bem. Mas eu vou te falar uma coisa, foi muito difícil. E quando nós fizemos o descruzamento, o pessoal falava que eu estava tirando dinheiro do BNDES, que eu não ia aguentar, que era dinheiro político, que não sei mais o quê. E eu tive a grande satisfação, realmente uma satisfação, de pré-pagar essa dívida. Quer dizer, não ouvi aqueles todos que falavam para mim que eu não ia aguentar, que eu era... Não vi falarem nada com relação ao pagamento que nós fizemos anteontem. Mas, foi anteontem? Foi anteontem. Tá. Pagamos, aliás, foi a semana passada, que nós pagamos essa dívida do BNDES. Então,
eu vou te dizer uma coisa, vale a pena, porque eu sempre acreditei, eu acredito no Brasil, eu tenho orgulho de ser brasileiro, tenho orgulho de ser industrial brasileiro, aceito os desafios de peito aberto, vou mesmo se eu acho que dá para ir, mas sempre no sentido de construir, no sentido de crescer, no sentido de aumentar, nunca no sentido de prejudicar, dividir ou desfavorecer qualquer um. Tanto é que nessa trajetória toda, ninguém perdeu dinheiro com a gente, nem sócio, né? Nunca, dos negócios todos que a gente fez, ninguém perdeu nada com a gente e realmente eu tenho orgulho dos desafios que eu assumi. Aquilo que eu apanhei só me fortaleceu, só me musculou mais. E hoje, quando a gente está numa situação invejável, que a CSN realmente hoje, para você ter uma ideia, 2 anos atrás nós tínhamos uma dívida que vencia a cada 8 meses. Aliás, até o começo do ano passado. Hoje nós temos uma dívida que vence a cada 10 anos. Então você vê a situação, que é um mérito nosso, um mérito de outros empresários brasileiros, que realmente conseguiram vencer esse tempo difícil. Mas eu te digo que valeu a pena. No descruzamento da Vale com a CSN, por exemplo, colocaram uma nota preta em cima da mesa e nós somos muito poucos da terceira geração que trabalha e a maioria não trabalha, dos primos. E naquele momento que eu falei, não, olha, eu trabalhei esse tempo todo, ou eu fico com a Vale ou eu fico com a CSN. Eu sei nada, eu não fico. Não adianta pôr dinheiro na mesa e tal. E a família falou, não, se o Benjamin falou que é para não aceitar o dinheiro, não vamos aceitar o dinheiro, vamos acreditar nele. Daí foi possível ficar com a CSN, fizemos essa dívida grande, mas graças a Deus, passados 2 anos, 3 anos, e eu tenho fé em Deus, acredito, e realmente quando eu peço grande, porque se Deus atende, tomara que seja bastante, conseguimos concluir esse processo e, além de tudo, também conseguimos chegar a um bom termo na negociação com sócios, que é a família Rabinovich, que foram sócios do meu pai durante 40 anos e que eu tinha a missão de fazer com que a gente chegasse num bom termo, que as duas partes ficassem satisfeitas. E acredito que amanhã amanhã ou depois da manhã a gente conclui a operação com a família Rabinovich. Então, uma semana boa para estar no Roda Viva. É uma semana de boas notícias. Ao se tornar o principal acionista da Companhia Siderúrgica Nacional, Benjamin Steinbrück recebeu em mãos não só um peso pesado da indústria, mas o mais forte símbolo da entrada do Brasil na era industrial. A CSN foi criada por Getúlio Vargas em 1941, com o financiamento e tecnologia dos Estados Unidos em troca do apoio do Brasil aos aliados na Segunda Guerra Mundial. E surgiu junto à divisa entre Rio e São Paulo, onde o Rio Paraíba faz uma volta redonda, dando nome à usina e à cidade erguida para abrigar os trabalhadores da siderúrgica. Inaugurada em 1946 pelo presidente Eurico Dutra, a CSN passou a fornecer o aço que foi o pilar do parque industrial do país, que desenhou as curvas do concreto armado de Brasília e que impulsionou a construção civil. Depois de crescer durante a fase do milagre econômico do governo militar, a siderúrgica entrou em crise com a recessão de Geisel e João Figueiredo. Um monopólio de distribuidores impediu que ela vendesse seu próprio aço e a CSN só acumulou prejuízos. Atingida por greves, viveu momentos de violência. O pior deles em 1988, quando um conflito entre o exército e grevistas deixou 3 trabalhadores mortos e algumas dezenas de feridos. No início dos anos 90, com o fim do monopólio dos distribuidores, a CSN voltou a registrar lucros e, como outras estatais, entrou no processo de privatização, cercado de polêmicas, protestos e leilões tumultuados. Há mais de 10 anos nas mãos da iniciativa privada, a lendária estatal já tem outra história para contar. Tem 3 perguntas aqui de moradores de Volta Redonda. Charles Parente, de Volta Redonda ou da região? Charles Parente, de Macaé, no Rio de Janeiro, pergunta se o alto forno, eu vou fazer as 3 juntas, se o alto forno 4 sai e qual foi o fim do escritório central da CSN em Volta Redonda. O empresário Sérgio Padinha, que é cidadão nascido e residente em Volta Redonda, pergunta por que a CSN está na contramão da história ao levantar a bandeira do social, porque, segundo ele, não está fazendo atividades lá que atendem a comunidade externa, como resgate de terrenos usados para o lazer, e na questão interna, valorizando os funcionários e perda do patrimônio humano. E, finalmente, Caterine diz o seguinte, que já ouviu por várias vezes que o empresário Benjamin Steinbrück não simpatiza com Volta Redonda,
que não quer fazer nada que beneficie a cidade, como o Alto Forno 4 ou qualquer expansão da usina. Aliás, esse Alto Forno é uma das alternativas de investimento da CSN, não é isso? Falando primeiro do Alto Forno. O Alto Forno 4, que na verdade ele substitui o 1 em Volta Redonda, ele tem capacidade pequena. Nós poderíamos lá fazer um alto forno de 2,5 milhões de toneladas. Seria um investimento mais barato, seria por volta de $400 por tonelada, porque tem a infraestrutura toda feita. Então, do ponto de vista econômico-financeiro, faz sentido se fazer o investimento em Volta Redonda. O problema é que Volta Redonda, ela tem 5 km² e ela está toda ocupada. Então, nós temos um problema de logística. Você não consegue andar dentro da usina que para trem, para caminhão, você não tem um fluxo que permita mais materiais. Então, você teria um investimento menor, mas em contrapartida, você estaria limitado pelo tamanho do alto forno. A opção que tem é fazer em Itaguaí ou Casa de Pedra. E aí sim, fazer um alto forno moderno, de 5 milhões de toneladas, altamente competitivo, com produtividade melhor que tem, custando mais caro porque é um processo greenfield. E nós estamos estudando isso. O caminho da CSN, por nós termos minério, certamente vai ser o alto forno e eventualmente fazer os dois, tanto o pequeno em Volta Redonda quanto o maior. Agora, a gente está esperando um pouquinho passar essa questão de juro com dólar para ver realmente o melhor momento para a gente fazer. Com relação à questão que eu não gosto de Volta Redonda, pelo contrário, eu adoro Volta Redonda. E muita gente não sabe, acha que eu não gosto do Rio de Janeiro, eu sou carioca, a família da minha mãe toda é do Rio de Janeiro, eu sou nascido lá, adoro o Rio de Janeiro. Agora, eu tinha que priorizar alguma coisa, ficar morando em São Paulo, com os outros negócios em São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, não dava certo. Então, a gente decidiu levar os escritórios para Volta Redonda e uma parte pequena veio para São Paulo. Agora, o meu amor pelo Rio é enorme, eu certamente sou um dos que mais pago impostos no Rio de Janeiro, então, a minha parte eu estou fazendo com o Rio de Janeiro e não tem aí, pelo contrário, se eu pudesse, realmente, eu gostaria de estar no Rio de Janeiro 24 horas, que é belíssima, que é aquele estado e aquela gente. E especificamente com relação à Volta Redonda, a CSN, ela era dona de tudo em Volta Redonda. Na verdade, Volta Redonda era uma fazenda de café e que foi feita uma usina. E não se respeitou, do ponto de vista urbano, a construção da cidade e, na verdade, a cidade cercou Volta Redonda. Dentro dos terrenos que a CSN tem e que são da CSN, não tem como fazer com que pessoas terceiras usem os terrenos da CSN para fazer dinheiro. Nós temos um montão de terrenos lá que estão em comodato e que, na verdade, eram usados por terceiros para fazer dinheiro. E eu comecei a questionar isso. E realmente eu não acho que está certo. Eu acho que a propriedade tem que ser respeitada e é uma das premissas que eu encaro como mais sérias, que a propriedade seja respeitada. No caso dos campos de futebol, clubes, esse negócio, o que a gente está fazendo é tentando fazer uma negociação no sentido de que paguem pelo uso. E eu acho que é justo. Eu não vejo por que seria de forma diferente. Quer dizer, se você tem a propriedade do imóvel, se você tem a propriedade, tem que cobrar por ela, porque você pode até doá-la a fins beneficiosos. Isso a gente faz também. Mas você ter um clube que explora baile ou ter um campo de futebol em que o cara aluga para terceiros, eu não vejo sentido nenhum. Benjamin, só uma coisa, se os investimentos em alto forno são tão vultosos, se o BNDES tem dificuldade de financiar, por que foi feita a quitação antecipada do financiamento do BNDES e não utilizado? Quem tinha o financiamento no BNDES que foi antecipado foi a Cunha Siderurgia, que é a dona da CSN, e não a CSN. A CSN... Então, mas a política de dividendos, vamos pegar um pouquinho. Uma das críticas que se faz à CSN é a política de dividendos muito agressiva. Também é uma coisa que eu estranho, porque você, como acionista, reclamar que recebe muito dividendo... Não, o acionista não deve reclamar, não. O que se reclama é o pessoal que quer investimento no Brasil. Essa política não é muito agressiva. A partir do descruzamento das ações, da compra dos sócios,
Vai manter a mesma política de distribuição de dividendos? Olha, eu acho que a gente tem que ser muito agressivo no dividendo, porque a gente tem que satisfazer os acionistas. Você pega a Bicuin Siderurgia, ela tem 40% do capital da CSN, 60% são acionistas terceiros. E a CSN não parou de crescer nada, pelo contrário, foi a empresa que mais cresceu nos últimos 10 anos. Mas você acredita que com a queda de juros, aí, a indústria de fundos, que nós temos hoje uma indústria de fundos bastante sofisticada, aí, ela pode ser uma grande parceira para a capitalização das grandes empresas brasileiras? Fundos de pensão, você fala? A indústria de fundos, de uma maneira geral. Eu acho que sim. É uma fonte inesgotável de recursos que, se quiserem investir na parte produtiva, eu acho que seria muito bom, porque hoje você não tem interesse nenhum de investir em parte produtiva. Pelo contrário, nós temos um modelo rentista. Quer dizer, hoje o que vale é você ter os 13% de juro real. E pouquíssimos negócios dão 13% de juro real. Então, realmente, os fundos, sejam eles quais forem, não têm interesse em investir em negócio produtivo. Tomara que isso mude e passe a investir. Seria uma coisa interessante. Agora, não é pelo fato do dividendo que você deixa de investir. A situação da CSN hoje, pós pagar 900 milhões de dólares de dividendo, ela tem 1 bilhão e 600 de dólares em caixa. Quanto ela distribuiu de Então, dividendos? não é pelo dividendo que ela vai deixar de investir em outra coisa. Não, hoje percentual é percentual. Hoje você tem facilidade de crédito lá fora. Então, para esse projeto de Itaguaí, das placas, ou para aumento de capacidade de casa de pedra de 16 milhões de toneladas para 40 milhões de toneladas, o JBIC japonês financia, o Banco Americano financia. Você pode securitizar a tua produção. A que custo? Então, e o custo é menor ainda do que se você tomar aqui dentro em termos de reais. Benjamin, Tanto é que as empresas todas hoje estão procurando as fontes de financiamento lá fora. Benjamin, mas essa distribuição de dividendos, quanto deu a última distribuição, só para ter uma ideia? Quanto deu como? Quanto foi feito de dividendos, de distribuição de dividendos? Né? 900 milhões de dólares. Isso ano passado? Foi feita agora em junho. Foi paga agora. Benjamin, Relação ao exercício de 2004. Benjamin, a questão de investimento, de definição, de prazo, etc. e tal, ela está mais para... O problema é a questão conjuntural, cenário de economia e política, do que a questão interna da empresa. Claro, e de todo mundo. Assim, as empresas brasileiras melhoraram muito e estão em condição de investir. Agora, o que eu acho errado também... Ou seja, dinheiro tem, fonte de financiamento tem. O que precisa saber é para que mercado. O que eu acho errado também é se induzir o governo a erro. Você vê no noticiário de imprensa o que se anunciou de investimento no Brasil que não se concretizou. A gente acabou de dar uma pesquisa Só de siderurgia eu acho que tem 7 prometidas e não construídas. Acabamos de divulgar no jornal uma pesquisa que só 40% dos investimentos anunciados ao longo do segundo semestre do ano passado é que acabaram saindo. Então, isso atrapalha o governo, inclusive, porque todo mundo chega lá e fala que vai investir, o governo acredita que vai investir e o investimento não acontece. Ou seja, tem muito anúncio então, e, na verdade, nem tanta disposição. Não, olha, mas porque os juros também aumentaram. Isso é por causa daquilo, porque falar que vai investir... O pessoal queria investir, Benjamin. O pessoal queria investir. Não, todo mundo quer investir. No final do ano passado, você tinha uma intenção de investimento no Brasil bastante importante, não só no setor siderúrgico, mas em muitos setores. O que aconteceu? A política muito prolongada de aumento de juros acabou afetando a disposição dos empresários de investir. Deixa eu fazer uma pergunta para você de conjuntura. Porque agora, só deixa eu falar uma coisa, Júlio. Nós estamos investindo 800 milhões de dólares na mina e no porto. Você tem um investimento também na área de transporte. A gente está com investimento andando de 800 milhões de dólares, o porto está sendo concluído agora em 2006 e nós não tomamos nada do BNDES. Mas tem um outro de 2 bilhões e meio, então, que é esse que está sendo estudado. É esse outro. Mas esse investimento que está sendo feito de 800 milhões de dólares, nós estamos fazendo independente do BNDES. Quer dizer, estamos discutindo com o BNDES, tomara que eles nos atendam, porque seria tremendamente positivo. Em infraestrutura, porto, faz todo sentido. Em transporte você está também investindo, parece 550 milhões na malha ferroviária para transportar soja no sul do Maranhão. Isso é uma diversificação do negócio, é isso? Isso é a Transnordestina. Isso faz parte daquela época da Vale do Rio Doce, em que a gente queria ter um monopólio da logística e que as empresas estavam juntas. Nós compramos a Companhia Ferroviária do Nordeste. E compramos no sentido de fazer uma siderúrgica no Ceará e trazer minério de São Luís, ou eventualmente por cabotagem, mas desenvolver as ferrovias e portos. Já que a Vale tinha Aracaju, a gente ia ter
PCM no Ceará. Então, a gente tinha aquela visão. E nós ficamos, depois quando foi feita a separação, ficou a Companhia Ferroviária do Nordeste, que é essa ferrovia metade CSN Vale, ficou a FCA, que sai de Propiá, Sergipe até o Rio de Janeiro, metade, e ficou o Porto de Sepetiba, metade. A propósito... Depois do descruzamento. E que a gente acertou, depois agora recente, que nós ficamos com o Porto de Sepetiba e ficamos com a CFN, e a Vale ficou com a... Nós vamos transportar soja, né? Não vão... Lá, o projeto da Transnordestina é um projeto muito importante. Na minha visão, é o projeto mais importante do presidente Lula para esse seu primeiro mandato, que é atender a região do Nordeste, onde, inclusive, ele tem facilidade de vencer a reeleição, quer dizer, a região que tem mais facilidade está lá no Nordeste, que vai levar a soja do sul do Piauí, do sul do Maranhão, do norte da Bahia, até o Fortaleza e Recife. Vai fazer um Y. Eles colocam 4 bilhões e vocês 550, é isso? A gente vai liderar o projeto, o BNDES vai financiar 400 e poucos milhões, tem Finor, tem Fundo do Nordeste também. Estamos fazendo um... Agora, no seu grupo é uma diversificação total desse, quer dizer, esse negócio... Não é. A logística, a CSN ela vai ser dividida em futuro próximo, seja societariamente ou não, depende da questão fiscal, em mineração, siderurgia, cimento e logística. Nós vamos ter 4 grandes empresas e isso atende à questão de logística. A propósito dessa questão da Companhia Ferroviária do Nordeste, o Jorge Duque Estrada pergunta se vocês pensam na participação da CFN junto com as Forças Armadas para montar uma rede ferroviária que iria do Porto de Suape até a Transamazônica, um projeto que envolve a Transcontinental. Tem notícia Não. A Transnordestina ela vai ligar o Porto de Suape e o Porto de Pecém até o sul do Piauí. Esse é o primeiro projeto. Depois ela deve continuar até a Norte-Sul. Quer dizer, a ideia é fazer a Norte-Sul desce assim, essa sairia assim, a gente teria um T a nível do Norte-Nordeste. Agora, se for possível ter as Forças Armadas juntos, eu acho super interessante isso daí, porque nós temos nas Forças Armadas construção, projeto, tem o Departamento de Engenharia todo, e nós já discutimos isso, inclusive. Eu acho que seria uma condição muito boa, tanto para as Forças Armadas quanto para o Exército, quanto para o projeto, porque eu acredito que seria um negócio legal. A Vale do Rio Doce já está fazendo alguma coisa com o Exército e nós estivemos conversando lá também para tentar fazer alguma coisa. O pensamento de Benjamin Steinbrück tem sido esboçado em público e a conta-gotas nos artigos que escreve na Folha de São Paulo. São comentários, análises e opiniões sobre problemas da economia, rumos do mercado e decisões do governo. Diante da atual crise, Benjamin diz que, no tiroteio político, pouca atenção tem sido dada aos sinais de desaquecimento da economia. Para Benjamin Steinbrück, existe, meio esquecido, um Brasil que produz, exporta e emprega, um Brasil real que pede encarecidamente para não ser perturbado. Benjamin Steinbrück considera o governo Lula um sucesso nas ações de inclusão social, mas uma decepção na promoção de políticas de desenvolvimento. Quanto aos juros, adverte que há limite em tudo em matéria de irresponsabilidade. O governo já foi longe demais na elevação das taxas. Steinbrück defende a proteção da empresa nacional contra o assédio estrangeiro, que o Brasil precisa ser vendido no mercado mundial, apesar dos juros e do câmbio que encarecem os produtos brasileiros. Benjamin argumenta que precisamos de um novo impulso. Tivemos um ciclo importante de investimentos no pós-guerra, outro na construção de Brasília e o último no governo militar. É hora de um novo salto. Benjamin, ainda dá tempo desse novo salto? Eu acho que dá, estamos trabalhando para isso, eu acredito. Eu acho que tem muita coisa que está dando certo. Esse fim de semana eu estive no Acre, um estado que eu não conhecia, em função do governador Jorge Viana ter vindo aqui para São Paulo, feito uma reunião com empresários. Falei, poxa, realmente é obrigação minha conhecer um estado que até agora não tinha ido. E fiquei impressionado com o que está acontecendo lá. Um estado de 600 mil pessoas, mas que está sendo feito com amor, com coração, com dedicação,
você vê as coisas acontecendo pelo lado do bem. Então, assim como o Acre, o governador Jorge Viana tem feito esse excelente trabalho, eu acho que na iniciativa privada nós temos casos que está sendo feito um excelente trabalho e eu acho que é o momento, eu acho que é tempo sim. Eu espero que o presidente Lula faça o mais rápido possível essa reforma ministerial, esse enxugamento. Acho que ele tem que usar 2 em 1, ou então, por exemplo, eu inventei agora nos Estados Unidos, quando eu cheguei lá, na LLC, que é a nossa filial, que nós tínhamos só 5 vendedores lá, eu inventei que tinha que ter 18, porque 18 é o número da sorte. E o pessoal está se virando para ter 18 vendedores lá. Eu acho que aqui o presidente Lula tem que pegar e fazer um... Não, mas aqui não é para ter mais ministro, é para ter menos. Não, é tipo 2 em 1. Faz 2 em 1, enxuga. Acho que a gente tem 33 ou 35, eu não sei nem quantos ministérios e secretaria nós temos. Faz esse enxugamento, põe gente boa, dá um choque de firmeza administrativa e vamos para frente. Tem tempo sim. Benjamin, acho que a gente está na hora de fazer as grandes coisas. No bloco anterior, você falou que a CSN vai ser dividida em várias unidades de negócio, né? E inclusive você citou a questão da mineração. Você não acha que o fato de você estar criando uma empresa focada em mineração não é uma provocação para a Praia do Rio Doce? Não estou criando nada. Pelo fato de você ter saído de lá, assim, em desentendimento com os seus antigos parceiros? Não, Ivo, o que acontece é o seguinte, nós temos, a CSN foi a primeira, como apareceu no programa, é o marco da industrialização no Brasil. Tudo de melhor nos anos 40 foi dado para a CSN. A melhor mina de minério de ferro, a melhor mina de calcário, energia, ferrovia, porto, tudo foi dado para ela porque ela foi a primeira. Nós temos lá um ativo que não é reconhecido pelo mercado, porque não tem um cash flow separado, em que produzia 6 milhões de toneladas de minério de ferro, produziu 9, produziu 12, está produzindo 16, vai produzir 40 milhões de toneladas. Esse negócio de minério de ferro vale 3 bilhões de dólares. Não está valorizado no negócio da CSN. É minha obrigação, como gestor, oferecer essa oportunidade para os acionistas, entendeu? Então, de alguma forma, eu tenho que tirar de dentro dos ativos da CSN isso e mostrar como uma unidade. Mas quando você fizer o descruzamento... Agora, não vai ser necessariamente um negócio novo, eu não falei isso. Eu falei que eventualmente pode ser dividido em 4, sem separação. Eventualmente pode ser separado se a questão fiscal for favorável. Falando em minério, falando em Vale, enfim, estudando para ver o programa, porque aqui, enfim, a produção nos fornece, como todo bom jornalista deveria fazer, uma pesquisa bem feita para a gente ter conteúdo para fazer as perguntas. Uma coisa que me chamou muita atenção, uma história que você foi protagonista em 97, em relação a Vale do Rio Doce e o processo de privatização enfim, da Vale. Houve uma história nunca bem resolvida, que você teria sido procurado por um cidadão chamado Ricardo Sérgio, que trabalhava no governo, ligado então ao hoje prefeito Zé Serra, te propondo propina para você ficar com a Vale do Rio Doce. Essa história ficou que o presidente Fernando Henrique soube, não soube, o ex-ministro Mendonça de Barros confirmou essa história, confirmou que comunicou isso ao presidente. Posteriormente. E o mais interessante disso tudo é que o PT, especialmente pela boca do seu presidente na época, ex-ministro Zé Dirceu, pedia vigorosamente uma CPI para apurar esse assunto. Essa história não é uma repetição, talvez farsesca, do que a gente está vendo hoje? Não, olha, eu te diria que existe muito folclore em cima das coisas e muita desinformação. Eu sou uma pessoa que recebo todo mundo na CSN. E eu vou te contar a história, qual foi da privatização da Vale e por que nós ganhamos. Apareceu um cidadão chamado Richard Gross, de um banco americano, que nunca tinha tido negócio com a CSN, não tinha negócio no Brasil, e foi visitar a gente no Rio de Janeiro. Eu atendo todo mundo, apesar de não ter negócio comigo, o cara veio falar comigo e falou, olha, nós somos um banco americano, o Nations Bank, somos um grande banco, queremos entrar no Brasil, não temos negócio aqui, sei que você é uma grande empresa, que você é agressivo e tal, se você precisar de alguma coisa, você fala comigo. Falei, olha, eu vou precisar, porque eu estou estudando alguns negócios grandes, eu vou ligar para você. Passado aí 6 meses, a gente estava fechado no consórcio Votorantim, Bradesco, CSN, e por razões que a Votorantim avaliou, ela preferiu
abrir esse consórcio e se ligar com a Anglo American e com as 16 trade japonesas. E daí ficou o Bradesco e a CSN separado, a gente começou a costurar um consórcio, eu liguei para esse Richard Gross, no Nation Bank. Falei, olha, eu estou querendo fazer um negócio e estou precisando de recursos. Daí ele falou, que ótimo, tal. Ele falou, o que é? Eu falei, é a Vale do Rio Doce. Ele falou, conheço muito a Vale e tal. Quanto você quer? Eu falei, eu quero $1,5 bilhão de dólares. Ele falou, quanto? Eu falei, $1,5 bilhão de dólares. E aconteceu que ele deu um crédito clean para a CSN de $1,5 bilhão de dólares, para o consórcio que a gente estava formando. Esse $1,5 bilhão de dólares, que foi dado de crédito clean, nós Só usamos... para explicar para o leigo o que é o crédito clean. É um crédito sem garantias, que não é uma coisa normal. Um voto de confiança. Hoje, para qualquer coisa, o pessoal Sim. pede garantia. Esse falou que com as ações só estava bom, numa condição. Ele dava uma linha stand-by para nós, e se a gente não usasse, teria que pagar $10 milhões. Ele colocou à disposição nós. Desse $1,5 bilhão, para você ter uma ideia, nós só usamos $900 milhões. E ainda convenci ele a... Sim, mas essa história Então, toda... essa história de que nós fomos procurados e que foi os fundos de pensão que decidiram a privatização da Vale do Rio Doce, não foi verdade. É que a Votorantim, os fundos de pensão já eram acionistas da Vale do Rio Doce. Eles tinham 10% de ações, principalmente a Previda, da Vale do Rio Doce. O que eles queriam é que esses 10% que eles já tinham fosse incorporado no novo grupo controlador. Porque tem uma diferença de você ter as ações fora do controle e dentro do controle. Sim, claro. Tendo aí 30% mais ou menos de diferença. Mas essa história... E a Votorantim não aceitou isso. A propina que seria não teve nada disso. Finalmente não houve. Não, eu já disse que não houve, até lá atrás. O que houve, a gente ganhou porque a gente teve esse financiamento. Para você ter uma ideia, eu preparei o Consórcio Brasil, junto com os meus colegas, naquele momento, para uma guerra. O grupo, porque a gente via Votorantim, via japonês, vinha Anglo-América, tudo junto, 16 treinos japoneses, a gente preparou para ter muita reserva. Eles pararam com 19%. Nós demos os 20% e levamos. Nós estávamos preparados para ir muito mais. E dá para fazer alguma analogia? Quer dizer, essa história correu e, no fundo, ela não era verdadeira. Alguma analogia com o que está se passando hoje? Não, você acha que também não são coisas verdadeiras? Histórias ocorrem sempre e eu acho que tem que ser apuradas. Essa questão, eu acho que tem que ser apurado o quanto antes. Eu acho que é uma questão de que você tem os indícios muito fortes. Eu acho que, na verdade, o presidente Lula tem que buscar a governabilidade dele na sociedade, não no PMDB. O PT tem que dar satisfação para a sociedade e aí está a governabilidade. O que a gente não pode aceitar é que... Eu não quero culpar e nem... muito pelo contrário, porque eu sei como é que funcionam as coisas. Durante esses 15 anos de vida privada, vida profissional, eu vi muitas coisas que não são verdades. Então, realmente, eu acho que a gente tem que apurar, investigar direitinho. Mas essa história, por exemplo, que tem 20 milhões e que foi dado para boiadeiro e para venda de gado e cavalo, eu quero ver aparecer quem vendeu agora. Quer dizer, entendeu? Você acha que tem certas coisas que não são compatíveis. Não precisará do PMDB para conseguir... Eu acho que o presidente pode precisar de todo mundo, mas antes do que a questão política, eu acho que lá em Brasília o pessoal está muito preocupado com a questão política, eu estou mais preocupado com a sociedade. Porque, na verdade, o PT tem que prestar mais contas para o próprio PT, para os afiliados, para aqueles caras que acreditaram no PT durante esse tempo todo. E só vão conseguir isso apurando e, eventualmente, penalizando aqueles Um dos temas que está sendo discutido é o financiamento das campanhas. Você é tido como um bom amigo, por exemplo, do senador Aloysio Mercadante, do PT. As suas empresas financiam campanhas políticas legalmente? Você acha que isso é um caminho? Financiam e eu acho que tem que financiar mesmo. Agora, preferiria que fosse toda pública. Eu acho que seria mais equilibrado isso daqui. Mas acho que mais do que qualquer coisa, teria que ter esse financiamento com origem formal. E se a opção fosse que tivesse financiamento privado, que fosse feito dessa forma. Agora, nós temos financiamento para todos os partidos, mesmo porque nós temos amigos em todos os partidos. E amigos e pessoas que a gente acha que pode fazer um bom trabalho pelo Brasil. O senador Aloysio Mercadante, por exemplo, é meu irmão, é um muito bom amigo mesmo, mas eu acredito que ele é um dos políticos que pode fazer ainda um trabalho muito bom pelo Brasil e
apoio ele com dedicação e certeza que vai mostrar um bom trabalho. Quanto vocês deram de dinheiro em campanhas? Quanto quê? Quanto foi dado, quanto foi doado de dinheiro em campanha? Quanto foram as doações? Da nossa? Sim. Não sei, mas tem tudo, foi para muita gente, para muitos partidos, todos eles relacionados pelo PT, foi nos diretórios. A nível de Brasil, demos para todos os diretórios do PT, eu acho que... Benjamin, alguns anos atrás teve um episódio de tentativa de uma fusão de vocês com a inglesa Corus. Conta os detalhes, qual que era a visão estratégica por trás daquilo e por que não deu certo? Porque para a gente pareceu que era uma repetição do caso Ambev. Não só apareceu, como você escreveu. Escreveu. Mas não é... Escreveu, não leu, apareceu. Na verdade é o seguinte, aqui no Brasil a gente tem essa visão de que para ser dono você tem que ter 50% mais um. Nos Estados Unidos, com 5%, 10%, você controla uma companhia. A nossa proposta naquele momento começou em abrir uma discussão, nós éramos para fundir a CSN com a Vale, a CSN com a Corus, e nessa participação nós teríamos 32% CSN, 68% a Corus. E fizemos um business plan, um orçamento comum às duas empresas. E chegou em novembro, aquilo que era 32,68 virou 68,32 a nosso favor, porque nós fizemos um plano duro de redução de custo, não consideramos que o mercado fosse melhorar, e eles não fizeram um trabalho interno de redução de custo. E daí, antes de chegar em dezembro, quando era para assinar o negócio, o management inglês pegou e decidiu abrir um negócio, porque não tinha como explicar um negócio que eles começaram com 68%, no final era em função da rentabilidade, você fala? É porque a gente apertou muito o custo e conseguiu ter a rentabilidade e performamos muito melhor do que eles durante esse tempo. Então, não foi por essa razão. Mas se tivesse sido, acho que teria sido um grande negócio para o Brasil e para a CSN, porque seria a criação de uma multinacional, ou seja, você teria um controle de uma empresa desse tamanho por um grupo privado brasileiro. Eu acho que teria sido legal. A Ambev depois fez isso, e tem outras empresas que estão fazendo. Eu critiquei também. Eu critiquei também. Eu sei. Porque a lógica é o empresário brasileiro, mas a lógica é belga. As empresas brasileiras ainda são pequenas, quer dizer, comparadas com essas gigantes mundiais. Então, a hora que você faz o choque, realmente você não consegue ter os 51%. Mas, na verdade, com 20, 30, 40, você tem o controle da companhia. Benjamin, oi. Nosso programa acabou. Eu queria agradecer muito a sua entrevista aqui, desejar boa sorte nos negócios e feliz aniversário, que daqui a pouco o aniversário do Benjamin Steinbrück. A gente volta na segunda-feira com mais um Roda Viva. Uma ótima semana. Até lá.